Os efeitos da ansiedade no organismo humano. Pesquisadores querem desvendar os mistérios da doença. Como a PUC ajuda estudantes com necessidades especiais a permanecer na universidade. E ainda, mídias digitais provocam queda no faturamento nas lojas de cópias do campus. Estas e outras notícias você confere agora no Famecos News. O Brasil é o país com mais pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e ainda tem o maior índice de depressão da América Latina. Pesquisadores da PUC querem entender os efeitos dessas doenças. Dificuldade de concentração, compulsão alimentar, angústia e medo de viver situações rotineiras são alguns dos sintomas da ansiedade e da depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é líder em ansiedade e o país com maior índice de depressão da América Latina. De acordo com o levantamento, são mais de 11 milhões de pessoas com depressão e quase 19 milhões com ansiedade. Estas doenças podem ficar mais graves no período da universidade. Thaís sofre com ansiedade e síndrome do pânico e acaba de trancar o curso por causa das doenças. Ela me influencia todo o tempo. Na verdade, eu acho que eu convivo com a ansiedade, ela faz parte de mim. Ela influencia na minha vida, porque da ansiedade eu desencadeei também a síndrome do pânico, Então, isso influencia na faculdade também, porque eu tenho medo, de prova, eu tenho medo de trabalho, eu tenho da falta de ar às vezes, tenho medo de algumas cadeiras de ir para a faculdade, enfim. Isso fez também isso também foi um dos fatores, que fez eu desistir da faculdade. A ansiedade e a depressão estão hoje entre as 10 doenças mais incapacitantes do mundo. Além das consequências psicológicas já conhecidas, estes transtornos causam alterações biológicas e químicas no organismo. No Hospital da PUC, um grupo de pesquisa desenvolve um banco de dados que analisa os efeitos dos traumas psicológicos a longo prazo. O objetivo do grupo é poder ajudar no tratamento da depressão, da ansiedade e do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Alexander é bolsista de iniciação científica e participa do grupo desde abril deste ano. A ideia é, tendo a base do material biológico, é achar, digamos assim, a pessoa tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós estamos querendo achar alguma característica biológica presente naquele material que defina o TDAH. Isso é uma pesquisa que vai ser uma pesquisa base para outras pesquisas que se desenvolvam. Entendeu? A gente já vai achar aonde está, o que ocorre, para depois desenvolver um tratamento, cura, enfim. Temos 1 milhão de possibilidades aí. O acesso simples ao Moodle e a contenção de gastos com impressões muda o modelo de negócios das copiadoras da PUC. Confira a reportagem de Diego Nunes. Recesso econômico, diminuição dos alunos na universidade, preferência por meios digitais. Não são poucos os motivos que têm afastado os alunos da PUC das copiadoras do campus. Consumidores reclamam dos preços, que podem chegar a 20 centavos por impressão, enquanto os fornecedores das cópias afirmam que a digitalização dos trabalhos faz com que o xerox e a impressão não sejam mais necessários. E no momento em que eles nos tiram isso aí, automaticamente reduz todo o nosso investimento, todo o nosso serviço aqui dentro. É caro, ainda mais que tem que tirar um monte de xerox, bem que eles podiam fazer pela metade do preço, porque os preços que eles fazem aqui é o mesmo preço do comércio, Então, acho que a gente tem que botar tudo no Moodle para ninguém gastar dinheiro. A baixa demanda do público do xerox exige que os proprietários tomem certas medidas. Além de reduzir de 50 para 15 o número de caixas de papel utilizada por mês nas impressões, essa copiadora também teve uma grande redução no quadro de funcionários por conta da baixa demanda. A copiadora costumava ter 12 empregados, e agora funciona com 5 trabalhadores. Mas apenas cortes de gastos podem não ser suficientes para salvar um estabelecimento. A minha produção caiu mais de 50%. Um exemplo é a extinta copiadora do prédio 11, que foi fechada e hoje abriga o diretório acadêmico da psicologia. Geralmente os professores deixam em outros prédios, a maioria deixa ali, acho que é no 5, se eu não me engano. Eu faço ali nas Ciências Aeronáuticas, que é perto e é barato. Eu gostaria que tivesse aqui, mas se não tem, eu vou ali. Diante de tanta dificuldade, resta aos proprietários achar uma outra alternativa para manter os estabelecimentos. A gente procura muito trabalhar sempre em qualidade, nunca em preço.
né? Porque as duas coisas elas têm que ser, o serviço tem que ser justificado pelo valor. Tá? Então, nós fizemos vários trabalhos que a gente chama de clone, que o pessoal traz livros que não existem mais, e a gente refaz esse livro idêntico ao livro original. Pensou em transporte sustentável? Lembrou das bicicletas, né? Agora imagine bicicletas feitas de bambu. Preocupado com o meio ambiente e com o esporte, a marca Bibobike criou um modelo de bicicletas de bambu. A ideia é assinada por Thiago Hempel, que atualmente produz e comercializa bicicletas sem pedais para crianças. O formato alternativo, segundo Hempel, auxilia os pequenos de até 6 anos no equilíbrio e movimento, na direção e na noção de espaço. Este e outros modelos estiveram expostos no mês de agosto no campus da PUC, em Porto Alegre. Criada há 1 ano, o IDEAR atendeu mais de 4.000 alunos apenas no primeiro semestre de 2017. Saiba como o espaço estimula o empreendedorismo na PUC. Um espaço que estimula a criatividade e o empreendedorismo. O IDEAR coloca à disposição dos estudantes da PUC diversas atividades e uma imensa gama de disciplinas. O Espaço IDEAR está completando 1 ano de atividade e para aproximar você, telespectador, desse universo criativo, eu vim até a PUC para conversar com a coordenadora acadêmica Ana Cecília Nunes. O IDEAR ele nasce para ser o primeiro passo pensando no empreendedorismo dentro da graduação da PUC, né? A gente fala na graduação, mas a gente também atende a comunidade. A gente é um espaço que estimula a criatividade, o conhecimento e o empreendedorismo, para a gente pensar que o empreendedorismo também é maior do que a criação de empresas. É inovador, simplesmente, né? A gente sai daquele formalismo do direito e a gente vai para um espaço que a ideia é a integração. Uma dinâmica bem mais interessante sobre defender o teu projeto muito mais vezes do que uma apresentação única no PowerPoint, como rola na minha faculdade, pelo menos. O Espaço IDEAR está localizado no prédio 15 da PUC e o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 10 da noite. Então, o nosso maior desafio foi pensar que todo mundo é empreendedor e conseguir engajar e transmitir esse pensamento para todo mundo, né? Então, envolver áreas que não são tão tradicionais do empreendedorismo, como a própria comunicação, que agora está se tornando cada vez mais empreendedora, farmácia, psicologia, direito, medicina. Então, trazer todo mundo para pensar que, sim, todo mundo pode ter uma ideia e todo mundo pode transformar o mundo. E no próximo bloco, veja como a universidade presta assistência aos alunos com necessidades especiais. E ainda, você vai conhecer 2 lugares totalmente diferentes. Um que confia nos clientes e outro que quer te deixar mais próximo das estrelas. Fique com a gente! Mais de 6% dos brasileiros têm algum tipo de necessidade especial. Na PUC, esses estudantes recebem apoio para continuar os estudos. Mais de 6% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. A visual é a que mais atinge a população, são 8 milhões de pessoas. Os dados são do IBGE, divulgados em 2015. Pensando na falta de acessibilidade, a Faculdade de Humanidades da PUC criou o LEPNE, um laboratório de ensino a pessoas com necessidades educacionais específicas. No espaço, alunos com deficiência ou necessidade especial recebem suporte para dar continuidade à vida acadêmica. Alunos com necessidades especiais encontram dificuldades no meio acadêmico como circulação e comunicação. Aqui no LEPNE da PUC, o atendimento é diferenciado para esses alunos. Virginia Chicheleiro é técnica de laboratório do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do LEPNE. Após passar por várias experiências com os alunos, ela conhece as dificuldades que eles enfrentam. A inclusão dentro de sala, né, que para o professor às vezes é muito complicado. Tem professores que não entendem ainda aquela necessidade daquele aluno, a deficiência daquele aluno, e chega muito essa reclamação de que o material para aquele aluno cego não veio a tempo para ele poder estudar, né, porque o professor não nos entregou o material a tempo para poder fazer toda a transcrição para o braille, né, para o sistema de voz que ele utiliza, ou até mesmo não conseguir lidar com o aluno que é autista e não sabe como é que vai chegar até aquele aluno e exige coisas dele. Gabriel Pessoa Ribeiro está no 6º semestre de psicologia e perdeu a visão após um câncer aos 12 anos de idade.
Apesar da deficiência visual, Gabriel se vira bem. Fizemos um tour pelo campo e eu apontei algumas coisas que não estavam disfuncionais ali. Aí algumas medidas já foram tomadas, como tirar um cartaz que não fazia sentido estar ali no meio do corredor, e já começaram a viabilizar a questão de ver onde pode ter piso tátil. Luciana Corte Real é especialista em Libras. Com certificado nacional de proficiência em tradução e interpretação, ela leciona a língua brasileira de sinais há 7 anos. Com o passar do tempo, assim, vem aumentando bastante essa procura, justamente porque a questão de novas legislações que dão esse direito, essa garantia às pessoas deficientes, fazem com que eles estejam ingressando cada vez mais e adentrando ambientes novos que antigamente não conseguiam em função de limitações, e agora, então, com essas garantias que eles estão conquistando, isso daí faz com que eles consigam cada vez mais estar adentrando e procurando se colocarem no mercado. Então, para isso, eles buscam estarem se formando, se qualificando. Então, há bastante aumento de procura. Nos dias 21 e 22 de setembro, a PUC vai estar de portas abertas durante o Open Campus. Nos 2 dias, os interessados vão viver uma experiência universitária. Os visitantes participam da rotina dos cursos de graduação da universidade. Os participantes recebem 50% de desconto na taxa do vestibular de verão da PUC do ano que vem. As inscrições para o Open Campus são gratuitas e elas já estão abertas e podem ser feitas pelo site da universidade. Um restaurante que confia nos clientes. Conheça a história do lugar onde os estudantes podem pendurar as contas para pagar depois. A relação com o dono é de confiança. Hoje eu vim mostrar para você um método inusitado na maneira de cobrança em um restaurante que fica aqui, na zona leste de Porto Alegre. Emílio Contreras é chileno, morador da capital há 34 anos e proprietário do restaurante. A gente vai conversar com ele agora e saber um pouco mais dessa história. Emílio, conta um pouquinho da tua história. Tu vieste do Chile, é isto? Isso mesmo, a trabalhar direto aqui em Porto Alegre. E já chegou trabalhando com alimentos, com restaurantes? Claro que sim, como cozinheiro. Em qual estabelecimento? Primeiro foi no Náutico União. Ah, então de alguma maneira sempre tivesse contato com jovens. É, desde essa época já faz 34 anos. Que maravilha. E aí ficou direto no Brasil, não voltou para o Chile? Volto, sim. Não para ficar, de visita. Então o Brasil é bom, né? O Brasil tem um tempero interessante, né? É. Mas minha lógica é, onde eu vou, tenho que trabalhar para comer. O que mais que te inspira nessa terra chamada Brasil? Tudo. Os hábitos das pessoas, os costumes? Tudo é bom. Para mim, é bom. E da onde surgiu essa ideia, na minha opinião, maravilhosa, de inovar no sentido no sistema de cobrança do seu restaurante? De onde é que surgiu essa ideia? Surgiu da ideia de dar confiança à rapaziada para que se sentam em casa e confiar neles, no bom caráter de cada um. 4 sócios e uma ideia na cabeça. No restaurante do seu Emílio, os clientes devem e não negam, e pagam quando podem. E aí, qual é teu nome? André. O que tu veio fazer aqui no chileno, cara? Bater um rango em sala. Vale a pena aqui, então? Como é que é? O rango é bom? Esse sistema de cobrança aí paga depois? Como é que eu faço fiado? Como é que é? Não, é bem barato aqui, a comida é justa e não tem nenhuma cobrança. Se quiser ir embora, inclusive eu fui pagar agora um rango que eu comi semana passada. Tava muito cheio o restaurante, então é bem de confiança, bem legal. E aí veio bater esse ranguinho aí pra ir lá pra arena depois? Não, hoje não. Vou ver o jogo lá no Maso, na real. É, intervalo da aula. Mas aí depois vem comer aqui. Bebe a cerveja no Maso e vem comer aqui no chileno. Sempre, certo. E quem fica na cozinha também é uma das sócias. Nós somos 4 sócios, tá? Eu, uma cunhada, um cunhado e o seu Emílio, tá? A gente se juntou, porque eu e a minha cunhada já fazíamos comida em casa para vender. E como surgiu este lugar aqui, que não tinha, era um ponto morto, no caso, a gente conhecia os donos e se ofereceu para levantar o ponto.
E a gente queria trabalhar 2 anos para levantar o ponto e devolver, vender, passar adiante. O restaurante está entre os preferidos dos alunos da PUC. Além de próximo do campus, os bons preços são um atrativo a mais na hora da escolha. Eu acredito que é um referencial, assim. Eu não conheço outro lugar em Porto Alegre que primeiro tem um melhor custo-benefício em relação à qualidade da alimentação, e acho que ele cobra um preço muito justo. E ainda por cima, essa questão da confiança no cliente, né? Não parece que nós estamos numa grande cidade, assim. Eu acho fantástico, assim, esse sistema. E nunca teve algum cliente assim, digamos, malandrinho, que saiu sem pagar e que você tenha visto sair sem pagar? Não, vários. E aí, qual é que é a medida para essas pessoas? O que você faz nesse caso? Depois não aparecer mais. Aí não tem muito o que fazer? Não tem mais nada que fazer. Mas acredito que sejam poucos, diante dessa imensa legião de clientes que você tem aqui, né? São muito pouco. Foram muito pouco. Hora da previsão do tempo para esta quinta-feira, com Camila Lara. Boa noite, Brenda. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. O calor que vem nos acompanhando durante toda esta semana agora dá uma pausa para temperaturas amenas em Porto Alegre e região metropolitana. A partir desta quinta-feira até o final de semana, vamos ter dias chuvosos em praticamente todo o estado, exceto na Campanha, que deve receber apenas uma chuva passageira. Não há previsão para ventos fortes e raios para o estado até o final de semana. A temperatura em Porto Alegre, região metropolitana, deve ficar em 23 graus, a máxima, e com a mínima em 16. Na Serra, a mínima é de 10 graus. Nas demais regiões, a temperatura fica em 20 graus. O primeiro semestre de 2017 teve um calendário cheio de eventos astronômicos. Esse foi o combustível para tornar o ano do Observatório da PUC ainda mais especial. Com essa reportagem sobre as estrelas, a gente se despede de vocês. Até mais! Estrela, estrela, como será assim? Tão só. A Solidão das Estrelas, cantada por Vitor Ramil, fica menor a cada visita como essa. Quando tu olha aqui a imagem, tu vê realmente aquilo ali, sabe, te dá um ganho assim de alegria que é sensacional. 2017 já é um ano de sucesso para os amantes de astronomia. Teve meteoro, equinócio, solstício e até eclipse solar. Tudo isso em um ano que está sendo muito especial para o Observatório de Astronomia da PUC. Aos poucos a gente percebe um retorno da procura tanto do aluno como também do público em geral, porque o aluno nos visitando ele acaba levando consigo, né, esse feedback do reconhecimento do céu, essa experiência que é interessante, muitas vezes marcante. Aqui o que está longe, bem longe, fica mais perto. E essa proximidade toda não é só a que o telescópio alemão proporciona. É também a do público, que está cada vez mais perto das estrelas. Tanto pensar da gente estar inserido no universo, assim, e poder acessar isso da universidade, o interesse surge bastante. Só no primeiro semestre desse ano foram mais de 3.000 visitantes, o maior número da história do observatório. Desde que o espaço abriu em 2010, o número de visitantes aumentou mais de 90%. Os números crescem, os apaixonados também. É a minha segunda vez que eu venho aqui. Eu vim há algum tempo quando houve a observação de Júpiter, com as suas luas, né? Aí eu vim e gostei muito e hoje trouxe alguns amigos para conhecer também. O espaço é aberto para o público em geral. Aqui está todo mundo convidado. Tudo que o Observatório e o Marcelo querem é que mais pessoas conheçam o mundo da astronomia e façam companhia para suas amigas estrelas. Brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é.